Olá e bem-vindos ao Conversas Impossíveis. Você já se perguntou por que, em um mundo de tanta riqueza, a desigualdade parece só aumentar? Por que a sociedade, que deveria nos proteger, muitas vezes nos corrompe? Essa sensação de injustiça e de que a sociedade nos rouba a felicidade é a dor que vamos enfrentar hoje. Para isso, convidei um pensador que ousou dizer que o homem nasce bom, mas a sociedade o perverte. Recebo hoje Jean-Jacques Rousseau, o filósofo que questionou a própria base da civilização. O homem nasce bom. É a civilização que o adoece, que o ensina a competir, mentir e dominar. Mas a polis é o que nos eleva, é o que nos permite atingir a eudaimonia. Você propõe que voltemos à selva? Antes das leis, antes dos reis, antes das modas e dos julgamentos, havia o homem livre. Ele comia quando tinha fome, dormia quando sentia sono, amava quando o coração o guiava. Era simples, espontâneo, autêntico. A corrupção começou quando alguém decidiu dizer o que é certo e o que é errado. Eu afirmei que o homem é um zoon politikon, um animal político. A polis é o seu telos, o seu propósito final. Fora dela, ele não atinge a eudaimonia. Por que você insiste que o homem é melhor em seu estado natural? Propósito imposto é adestramento, não virtude. O homem não nasceu para ser moldado por leis e instituições, mas para ser guiado por sua própria natureza. Mas a razão, a nossa capacidade de deliberação é o que nos distingue. É a razão que nos permite criar leis e buscar a virtude. A virtude é um hábito, um esforço da razão. Então você prefere o homem domesticado ao homem vivo? Talvez seja a própria ideia de domínio que nos escraviza. E você, ouvinte, quando age livremente, está sendo você mesmo? Ou apenas repetindo o desejo da multidão? A criança nasce pura. Ela não distingue aparência de essência, nem status de afeto. É o contato com o mundo, com os adultos, com as comparações, com os elogios e castigos, que a ensina a mentir, competir, temer. Por isso mesmo criamos a paideia, o processo de educar moralmente. A pureza sem direção é potencial desperdiçado. Educar é ensinar a criança a transformar o instinto em virtude. Mas chamam de educação o que é, na verdade, domesticação. Tiram da criança o direito de descobrir o mundo com os próprios olhos. Ensinaram-na a agradar, não a pensar. Não se trata de agradar, mas de crescer. Educar é libertar o homem do impulso bruto, não apagar o instinto, é ensiná-lo a servi-lo à razão. E quando a razão se torna tirana, quando ela oprime o sentir? Então, deixamos de ser racionais e voltamos a ser apenas animais. Comenta aí. A sociedade te ensinou a pensar ou te ensinou a ter medo? O primeiro que cercou um terreno e disse, é meu, e encontrou quem o acreditasse, fundou a desigualdade. A partir daí vieram as correntes invisíveis da propriedade, do poder e da inveja. A propriedade não é o problema, Jean-Jacques. O problema é o caráter de quem a possui. O vício não está nas posses, mas no desejo sem medida. Mas quem ensina o desejo sem medida é a própria sociedade. Ela premia o ambicioso e despreza o simples. A criança aprende a competir antes mesmo de aprender a amar. E quem ensina a medida também é a sociedade. É ela que nos lembra que não vivemos sozinhos. Sem o outro, não há espelho nem moral. Mas a moral de quem, Aristóteles? O senhor sobre o servo? Do rico sobre o pobre? A razão criou as correntes. Foi ela quem inventou a comparação, o julgamento, a culpa. Antes dela, o homem apenas era. A verdadeira moral não depende do ouro, mas da virtude. E a virtude não se herda, se conquista. Você acredita então que o amor se aprende? O coração sem razão é mar revolto. A razão sem coração é pedra. Mas é a razão que dá forma à virtude. Sem ela, o amor é impulso. E o impulso, às vezes, destrói. Mas ensinar o amor não o torna artificial? Sim. O amor que constrói é escolha e hábito. É decisão reiterada. Não é o fogo que consome, é a chama que permanece. Vivemos cercados de máscaras. Fingimos virtude para merecer aplauso. Sorrimos por medo da rejeição. O homem civilizado é um ator cansado. Pelo contrário, a educação do amor é o que o torna humano. Vergonha é apenas domesticação pela aparência. O medo de não parecer bom substituiu o desejo de ser bom. Mas o olhar dos outros é o espelho da polis. A vergonha é o primeiro passo da consciência moral. Educar deveria ser libertar o homem das convenções, não prendê-lo a elas. Vergonha é dor da alma diante do erro. É o que nos devolve o eixo. Sem ela, o homem perde o norte e chama o abismo de liberdade. Prefiro o silêncio sincero à eloquência hipócrita. Mas sem convenções, não há linguagem.
E sem linguagem não há mundo. As palavras são a ponte entre as almas. Então talvez a cultura seja a jaula mais bela que já construímos. Mas até o silêncio precisa de forma. E toda forma é cultura. Você acredita então que o amor se aprende? Ou o jardim onde aprendemos a florescer juntos. Se essa conversa já mexeu contigo, comenta Natureza X Cultura. Isso ajuda a espalhar debates que fazem pensar. Talvez o erro não seja a sociedade em si, mas o esquecimento de que somos parte da natureza. Criamos muros, não pontes, e chamamos isso de progresso. Concordo. A virtude é agir conforme a natureza, mas guiado pela razão. Nem o instinto bruto, nem o cálculo frio. O meio termo. Então a verdadeira polis seria aquela que cultiva o humano, não o substitui. E o humano, Jean-Jacques, é aquele que aprende a não se perder em si mesmo. Talvez aí estejamos, afinal, mais próximos do que imaginávamos. Se quer viver bem, reconcilia razão e natureza. Reserva 10 minutos por dia para o silêncio. Não o silêncio do tédio, mas o do retorno a si. É ali, entre o pensar e o respirar, que nasce a medida. E depois, sai e observa. A árvore, o vizinho, o estranho. A bondade começa quando deixamos de olhar só para dentro. E talvez o bem não esteja em voltar à natureza, mas em aprender a ser natural, mesmo entre muros. A sociedade me moldou, mas não me criou. O que sou de verdade ainda mora no bosque. O bosque, se não for cultivado, vira selva. Pensar é cuidar de si e do mundo. E você? Ainda sabe distinguir o que é natural do que é apenas costume? Se quer mais conversas que te devolvem a consciência, se inscreve agora. Aqui, a filosofia é viva e a verdade, um exercício diário.